Fica comigo para a gente conversar juntas agora. Vou vir para essa outra câmera com a advogada do Hassan Rabi. Ele teve que contratar uma advogada por conta das ameaças, a doutora Thalita Camargo Fonseca. Doutora Thalita, seja muito bem-vinda ao CNN 360. Obrigada pela sua presença. Eu queria que a senhora detalhasse um pouco que tipo de ameaças o Hassan vem sofrendo e que providências a senhora pretende tomar. Olá, boa tarde. Agradeço por essa reportagem, por um tema tão sensível. No dia de hoje, logo pela manhã, nós peticionamos junto ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, no Programa de Proteção de Defensores de Direitos Humanos, a inclusão do Hassan e a sua família. Para além disso, ainda no dia de hoje, será enviado para o Ministério da Justiça e Segurança Pública um pedido de escolta, caso haja a necessidade, porque o que nós temos são mais de 200 de mensagens para computar e levar, tanto para a área criminal quanto para a área civil, na responsabilidade desses agressores. Ali nós temos crimes de perseguição, injúria racial, ameaças de execução, difamação e calúnia. Doutora Jussara Soares participa dessa conversa comigo. Boa tarde, doutora Thalita. Obrigada por conversar com a gente e nos esclarecer esses pontos. Queria voltar um pouquinho no tempo. Queria entender como que a senhora passou a dar ali essa assistência jurídica ao Hassan Rabi. Foi uma coisa pontual agora ou isso já vinha de algum tempo atrás? Queria entender como se deu essa relação. Boa tarde, Jussara. Eu tenho contato com o Hassan há mais ou menos um mês. Uma colega em comum pediu que eu fizesse essa interlocução com o Hassan, também para a acolhida dele no Brasil, porque, infelizmente, nós ainda não temos um programa para acolhimento de pessoas que passaram por umas situações tão difíceis, com graves violações de direitos humanos, como é o caso desses repatriados, todos brasileiros, que vieram nessa primeira lista. Então, por conta disso, esse colega em comum nos colocou em contato. Eu comecei a ter contato com o Hassan e a sua família. Ainda permaneço em contato com a mãe e as irmãs de Hassan, que continuam em Gaza, com a previsão de entrar nessa segunda lista, para que tenham um visto humanitário para o Brasil. E quando o Hassan chega, nós ficamos muito felizes, claro, que ele, a esposa e as filhas conseguiram aportar no Brasil, porém, infelizmente, alguns dias depois já começaram essas centenas de ameaças. Doutora, essas ameaças, a senhora podia, por favor, repetir os delitos? A senhora disse que está pedindo a inclusão dele num programa de proteção. E eu queria saber se elas são de cunho político, se na sua avaliação tem a ver com a disputa política que se instalou no país. Infelizmente, não tem como haver uma desconexão disso, porque o nosso país ele está polarizado e há uma barbárie em relação a crimes de forma digital. E o que nós temos agora em mãos, com mais as 200 de mensagens, é que uma equipe de advogados composta por mim e outros colegas que trabalham com violação de direitos humanos no Brasil, nós vamos, claro, levar a requisição de instauração de inquérito policial à Delegacia de Crimes Digitais aqui em São Paulo, para que todas as pessoas recebam as punições devidas e também, claro, arquem com a consequência de danos morais na área civil. Por quê? Porque é uma desumanidade essas pessoas que acabaram de sair de um momento de guerra, onde tinham a sua integridade física e mental violada, chegarem no país e continuarem com essa violência psicológica, principalmente porque eles ainda não estão seguros. Lembrando que parte da família deles continua em um território que está em guerra. Jussara. Doutora, a gente estava conversando um pouquinho mais cedo, fora do ar, e eu queria que a senhora detalhasse isso aqui também, sobre o porquê que a senhora fez essa solicitação ao Ministério dos Direitos Humanos para que o Hassan fosse incluído naquele programa de proteção aos defensores dos direitos humanos. Queria que a senhora explicasse esse argumento com o qual a senhora apresentou esse pedido. No Brasil, nós temos duas possibilidades de programa de proteção de pessoas. Um programa que se chama Provita, que é a descaracterização de
identidade das pessoas e localidade onde eles moram. E um outro programa, que é esse, de proteção de defensores de direitos humanos, que é vinculado ao governo federal. E este programa, ao contrário do programa Provita, que descaracteriza, digamos, a identidade das pessoas, este é para fortalecer, para que elas continuem fazendo os seus papéis de defensores de direitos humanos. No caso do Hassan, ele acabou se tornando um símbolo, a partir do momento que ele era um dos únicos que tinha internet estável para manter a comunicação com o Brasil e também divulgar as violações que estavam acontecendo em Gaza. E por esse motivo, o Hassan ele passa a ser, sim, um protetor de direitos humanos no país. E por conta disso, eu peço a inclusão no programa. A senhora tem notícias se outros repatriados também estão sofrendo ameaças? Infelizmente, sim, mas não me procuraram ainda. Mas, para além desses repatriados, nós estamos num momento muito sensível e o Brasil ele tem condição, no nosso sistema de justiça e segurança pública, a dar uma resposta para principalmente essas violências de internet, porque não são só os repatriados. Os muçulmanos aqui também passaram a sofrer, os judeus aqui também passaram a sofrer. Então, numa sociedade polarizada, elas leva ao extremo, digamos assim, todos os tipos de argumentações e decisões de cada um. Só que essas ações, elas têm sim uma conotação criminal, infelizmente, e essas pessoas têm que responder por isso. Porque se nós não dermos conta de conseguirmos a punição dessas pessoas, mesmo que esses crimes sejam virtuais, nós estamos empoderando diante da impunibilidade. E nós não podemos deixar que isso aconteça nesse caso do Hassan e nem os outros casos que têm chegado. Jussara. Doutora, imagino que a senhora esteja conversando com o Hassan ao longo de todo o dia. Qual tem sido a principal pedido dele, a principal preocupação dele neste momento? Como que a senhora está vendo também a questão psicológica dele, da família? Enfim, já tem um atendimento neste momento? Como é que isso está sendo tratado? Como eu disse, nós ainda não estamos preparados no país para ter uma rede de atendimento especializado para pessoas que sofreram graves violações de direitos humanos, como é o caso do Hassan e sua família. E por conta disso, eu acionei o Instituto Pró-Vítima aqui de São Paulo, para que eles possam fazer o acompanhamento da saúde mental de Hassan e a sua esposa e filhas. Doutora, como a senhora disse, a senhora está pedindo a inclusão dele nesse programa de proteção, porque ele se tornou um símbolo ali de defesa dos direitos humanos, gravando a sua experiência, pedindo ajuda, divulgando os seus vídeos. Agora nós estamos mostrando aí na tela a comitiva do governo federal que foi receber esses repatriados ali do presidente Lula, que foi recebê-los à noite, tinham vários ministros. Na sua avaliação, houve uma exposição indevida do governo federal? O governo federal ajudou a polarizar essa situação? Não, eu acredito que não nesse sentido. Até porque o Hassan, ele já se torna exposto, como eu disse anteriormente, por ser um dos únicos com internet estável para se comunicar com o país, né? Mas, para além disso, toda a conduta do governo, eu sei sim que foi de extremo empenho do ministro das Relações Exteriores e também do presidente Lula. O que nós temos que imaginar agora é que quando essas pessoas chegam em solo nacional, nós temos que recebê-las em várias formas de acolhimento. O acolhimento social, o acolhimento de saúde mental, o acolhimento de segurança física, que é o que eu estou tentando nesse momento solicitar. Jussara, para fechar a entrevista, por favor. Doutora, de todas as mensagens, eu sei que a senhora compilou ali mais de 200 mensagens, né, de ameaças. Queria que a senhora resumisse ali um pouco desse conteúdo e o que mais te chamou a atenção nesses conteúdos e mensagens que têm sido enviadas ao Hassan Rabih. Eu acho que o mais grave de tudo isso, com certeza, são a injúria racial, porque o Hassan ele é brasileiro, mas de origem palestina, e também em relação a ameaças de execução. Isso é inadmissível.
Nós conversamos com a doutora Thalita Camargo Fonseca, advogada de Hassan Rabih, brasileiro, repatriado. Doutora, agradeço muito a sua presença aqui no CNN 360, falando de um tema tão sensível. E Jussara e eu lamentamos muito que o Hassan esteja passando por isso. Depois de tudo que ele viveu em Gaza, é uma tristeza que a polarização no Brasil esteja provocando a ele mais esse sofrimento. Eu agradeço pelo espaço. Muito obrigada, doutora. Obrigada, Jussara.